Eu queria chamar aqui no palco o Açaías e, como é o nome dela? Mariana? Doutora Mariana. Vamos aqui. Beleza? Bom demais. Doutora, tudo bem? Senta aí, por favor. Bom, eu chamei os dois aqui para a gente bater um papo sobre investimento, mas antes eu queria mostrar um pouco para vocês o que é a Bossa Nova, né, o que a gente faz na Bossa Nova, e daí a gente abre para o bate-papo, para o debate sobre isso, né? A Bossa ela é o fundo de Venture Capital mais ativo no Brasil. A gente está aí nesse ranking. Todo ano a gente ganha como mais ativo do Brasil. Isso é eleito, isso é de plataformas especializadas que nos dão esse ranking. A gente, para vocês terem ideia, nós somos a 5ª Venture Capital do mundo que mais na América Latina, que mais investe em fintechs. São startups da área financeira. Está aí, ó, à frente da Endeavor, de tantas outras grandes empresas. Está ali no 5º lugar, a Bossa Nova. A gente, no mundo, a gente é a 8ª Venture Capital mais ativa do mundo em número de investimento. Então, isso, fora dos Estados Unidos, é um número extremamente expressivo. E a Bossa Nova ela tem vários sócios. Ela, desde 2011, quando nasceu o CNPJ, mas em 2015 eu entrei no modelo que ela é hoje. Em 2017, o Grupo BMG de Minas entrou na sociedade, nos ajuda com governança, compliance, jurídico, estrutura. O Tiago Oliveira, que vendeu a empresa dele de logística aqui no Brasil, a FedEx brasileira, foi embora para a Califórnia. Nosso sócio nos ajuda em gestão, ele é meu coautor naquele livro Gestão Ágil. O Tiago Nigro e o Grupo Prime XP entrou em 2020, e o Janguier, do Grupo Ser Educacional, entrou em 2021. Enfim, esse é o quadro de sócios da Bossa Nova. Eu sou CEO. Esses são os números da gente, mais de 380 milhões de assets under management, 72 vezes que nós saímos, dinheiro voltou, vendemos startup, dinheiro voltou para o caixa. São mais de 1.650 startups investidas. Perdemos quantas vezes nesses 7 anos? 82 vezes nós perdemos o investimento. Mas faça a conta, qual é o percentual disso? Quantas startups investidas por 82? Dá menos de 6%. O que o Sebrae e o IBGE falam? Que 50% das empresas morrem com 2, 3 anos. A gente tem 7 anos, só perdemos 82. É muito pouco prejuízo que nós temos. Tem mais de 50 pool privados e 14 anos de experiência. A gente tem 2 escritórios, um em São Paulo, ali no Brascan, Itaim, e temos um em Belo Horizonte. A gente tem uma ferramenta, a gente tem várias ferramentas dentro da Bossa Nova, tem o reporte mensal, semestral, temos um aplicativo para o investidor acompanhar os resultados dos seus investimentos. A gente tem vários tipos de investimento que nós temos dentro da Bossa Nova, temos FIP público, de CVM, temos pools privados, nós temos... Várias vezes nós vendemos companhias, por exemplo, vendemos a Melhor Envio para a Local Web, investimos 2 milhões, saímos por, quando é o número que está ali? 83 milhões, depois de 4 anos. Investimos a um valuation de 2 milhões, saímos a um valuation de 83 milhões em 4 anos. Essa daqui, a Kinvo, eu e o Nigro, entramos lá, sei lá, com um valuation de 1,5 milhão, saímos com um valuation de 72 para o BTG, para o Banco BTG. Eu e ele juntos aqui. Ele não era nem sócio da Bossa, a gente entrou junto investindo. A Marcela, da Neogrid, da S-Market, nós vendemos para a Neogrid. A Smart Hint, vendemos para a Magalu. A Smart Hint, a gente entrou em um valuation de 3 milhões, saímos a um valuation de quase 80. A Repassa, vendemos para lojas Renner. A Renner, entrei na Repassa, o valuation era R$500 mil. 4 anos depois, vendemos por 130 milhões para a loja Renner. Então, assim, tem muita história na Bossa Nova de dinheiro voltando. A gente só consegue ter esses números porque o dinheiro volta. E o mais importante nesse processo não é investir também, mas é quando esse dinheiro vai voltar. Não tem liquidez no investimento de startup, é capital produtivo. Porém, no entanto, todavia, contudo, a gente tem tido um track record de, em 2 anos e meio, voltou 7 vezes o valor investido, em 2 anos e meio. Então, é isso. A gente investe em negócios inovadores que passam por um crivo, que é aquele crivo que eu mais ou menos mostrei para vocês. Essas startups apresentam para a Bossa Nova, ela tem que ter algum faturamento, tem que estar num ponto claro para o break-even, ponto de equilíbrio, e tem que ser um negócio que cresça. A Bossa Nova ela tem
várias formas de captar essas startups. A gente é muito conhecido no mercado, então as startups nos procuram para que a gente invista, né? Então é muito fácil ter, a gente tem mais de 1.500 oportunidades de investimento hoje no nosso pipe, e temos uma regra de análise, né? A gente analisa em torno de 300 empresas por mês, investe em torno de 15 todo mês, 10 a 15 empresas todos os meses, a gente investe, é uma máquina de investir, né? Então a gente tem muito prática nisso. E tem várias formas de a gente analisar, tem um time forte, tem a due diligence, né, que a gente faz, para poder ter certeza desse investimento, que ele vai, não é certeza, mas pelo menos menos erros, né? Então a gente ajuda também essas startups em várias coisas, educação empreendedora, benefício. A gente tem uma rede de startups com vários serviços para elas. A gente tem o nosso Bossa Play, que é o nosso Netflix, a gente tem um programa de educação continuada, enfim, tem um monte de coisa que a gente ajuda esses empreendedores. Temos até um banco chamado Bossa Bank, com o Banco Modal, onde eles usam esse serviço do banco da Bossa Nova. A gente é a XP das startups, eu acho que esse é o resumo do que a gente faz, mas deixa eu entrar aqui no que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês. Todos os investidores da Bossa Nova participam de um programa de relacionamento, tipo um clube, né, que a gente viaja juntos. A próxima viagem vai ser para Israel, agora dia 15 de outubro. São mais de 50. Você vai com a gente? Tem compromisso. A gente vai junto, a gente viaja. Essa vez a gente vai para uma viagem de negócios mais espiritual. O pastor Cláudio Duarte vai com a gente. Vai ser bem bacana. São 50 empresários que vão viajar junto. Então, a gente tem os empresários que investem juntos com a gente. A gente tem esse programa de relacionamento. Enfim, acho que era isso. Mas o mais importante que eu queria dizer para vocês, porque é o objetivo de chamar eles aqui, que nós criamos um fundo do Solintel. Nós criamos uma oportunidade de investir juntos. Por que isso é importante para a Bossa Nova? Porque quem entende mais de telecomunicações, de provedor de dados, LGPD, serviços, cabos, etc., que vocês? Ninguém. A Bossa Nova não conhece, não tem esse conhecimento. Vocês têm. Então, a gente fez uma parceria aqui, onde vocês trazem essa tecnologia, esse conhecimento, e a gente traz o conhecimento de startup. Junta isso, e a gente vai escolher os melhores negócios para investir juntos. Então, a gente espera que, nos próximos 3 meses, a gente invista em, pelo menos, aí 5, 6 empresas. Nosso plano é só investir em 10 companhias, no mínimo, né, para poder ter um resultado parecido com o resultado da Bossa Nova. Então, é isso. Queria agradecer você e dizer que a gente vai discutir aí o Pulso Solintel. Obrigado, João. Fantástico. Eu tive a oportunidade de te conhecer em 2018. Fresarim, levanta aí, Fresarim, por favor. O Eduardo Fresarim, ele é londrinense, ele criou uma startup e eu conheci o João quando o João, em 2018, investiu na IASO, que é a startup do Fresarim londrinense como eu. Aí ele me convidou, o João vai vir em Londrina, vai dar uma palestra e tal, foi o dia do dólar, né? E aí eu fui lá e aquele dia eu te conheci. E o que me chamou a atenção foi a resposta que você me deu à pergunta que eu fiz quando você abriu a pergunta. Eu perguntei para o João, não sei se você lembra, Eduardo, eu falei, você veio aqui para vender para nós? A resposta dele foi, sim e não. Eu falei, desculpe, eu não entendi. Sim, vim divulgar o meu negócio. Não, não é para qualquer um. Né? Então, mas terminei vendendo. E saí de lá comprando. Então, eu tive a oportunidade de te conhecer e entrar nesse ecossistema. Desde 2018, sou um co-investidor da Bossa, já tive uma boa experiência também no Pool Brasil 5. Tem mais de 50, eu entrei no 5º em 2018, e eu quero te dizer assim, sabe o que até hoje eu mais ganhei desde quando eu entrei na Bossa Nova? Conhecimento, cara. O meu mindset mudou, a forma de eu enxergar os negócios mudou, o que eu planejo para o meu futuro e da minha família mudou. Mudou, assim, depois que eu li o Se Vira Moleque, o jeito de criar os filhos mudou, e eu tenho a honra de ter seus livros autografados. Então, eu quero agradecer por isso. Tá? Não só os retornos financeiros, não só... a semana que vem, sempre inovando, né, João?
Tem o Café com Capital, que, para quem é co-investidor, a gente tem um encontro na Bossa Nova, é mensal, né? Na Bossa Nova, eu falei semanal? Não, mensal, uma vez por mês. A gente tem um Café com Capital na Bossa Nova, aqui em São Paulo. E aí sempre tem um convidado chave, né, e de renome, empreendedor, para a gente trocar experiências. E isso, quem é co-investidor Bossa tem esse privilégio de poder participar. Até o meio da pandemia eu estava bem ativo, depois por uma questão pessoal me afastei, agora retornei. E semana que vem não é mais Café com Capital, vai ser Happy Hour com Capital. Eu preferi, reclamei, né? Eu achei melhor. Esse negócio de café tem que ter uma bebidinha, né? Tem que ter. Então, então a semana que vem, tô aqui, tá? Quinta-feira, tô aqui, Happy Hour com Capital, porque a gente troca experiências. O conteúdo que se entrega nesses encontros é fundamental. Mas nós não viemos falar só disso, nós viemos falar de outra coisa. Há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive a ideia de criar um fundo de investimentos para investir em startups que tenham aderência ao mercado de telecomunicações. Peguei o telefone, liguei para esse homem, falei, João, tive uma ideia assim, assim, assim. Eu printei nossa conversa, demorou 7 minutos e 33 segundos. João, tive uma ideia, faz sentido, dá sequência, estou avisando o pessoal, vamos junto. É assim. Nós entendemos de telecomunicações, a Solintel há 15 anos, vamos fazer 16 agora. E entendemos porque vocês nos ensinam e vocês demonstram as dores do dia a dia e a gente se ajusta para entregar o melhor para vocês. E isso faz com que eu entenda o problema dos ISPs, nossa equipe, do Iapoque ao Chuí, que são problemas diferentes. Existem problemas regionais. Agora, vamos fazer um fundo por conta própria? Não. Vamos caminhar do lado de quem faz isso há quantos anos? 12, 15, 14 anos. E esse que foi o match de 7 minutos e 33 segundos de conversa. Nasce aquele dia. Uma semana depois nós já assinamos, né, o contrato. O fundo de investimento Pool Solintel Bossa Nova para investir em startups que geram valor para o seu assinante, que resolve o problema da commodity, que resolve o problema do banho de sangue, da guerra de preço, do aumento de oferta e da queda do valor da venda, para tentar resolver o problema da margem que está espremindo, para tentar resolver o problema de melhorar a remuneração, o ticket, o encantamento do teu cliente, levar experiência para o teu assinante. E é por isso que nasce o Pool Solintel Bossa Nova. Além disso, para a gente fazer a saída daqui a alguns anos, é ganhar daqui e de lá. Nasce o Pool Solintel Bossa Nova para resolver esse problema. Vai dar certo? Não sei. Mas se a gente ficar inerte, não vai dar certo. Se a gente ficar parado, não vai dar certo. Frio na barriga e coragem, vamos caminhar com quem tem experiência. Então, obrigado pela confiança, João. Alguns já sabiam desse projeto, hoje nós estamos anunciando publicamente, depois daqui nós temos assessoria de imprensa, que vai dar publicidade, vocês estão tendo a oportunidade em primeira mão aqui, né? Em primeira mão, o projeto, até agora era sigiloso. Eu também queria chamar o Célio para ele explicar um pouco a tese, né? Celinho, vem aqui. Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, desde ontem aqui, né? Açaías, tudo bom? Bom, o Açaí foi muito feliz em
pegar a tese de investimento da Bossa, eu não vou inventar a roda, vou pegar a tese da Bossa Nova, ou seja, startups que tenham pelo menos 1 ano de fundação, que já estejam faturando. Não vamos investir em startups que estão na fase de ideação, ou seja, no PPT apenas, tem que estar faturando pelo menos R$30 mil. Como a CES falou, o pool vai ter de 10 a 15 startups, vão receber cheques que vão de 100 a R$300 mil, né, de cada startup. Essas startups, elas têm como tese principal resolver problemas do setor de telecom. Ou seja, tem que ser uma fintech, tem que ser uma edutech, uma HR-tech, enfim. O problema deles, das empresas deles e dos clientes deles, né? Exatamente. A gente chama de B2B, B2B2C. Exatamente, B2B e B2B2C, que é a primeira linha ali, né, Sérgio? Exato. O ponto principal, né, Açaías, é agregar valor ao ecossistema da Solintel como um todo. Ou seja, nós sempre vamos encontrar startups que façam sentido para resolver problemas de vocês. Então, esse é o ponto principal, para que vocês possam usar o smart money de vocês, o conhecimento de vocês, não só para indicar, quem sabe também contratar as startups, se relacionar com as startups. Esse é o match perfeito, esse é o smart money, correto? Beleza. Obrigado, Celinho. E complementando, João, E aí, qualquer coisa, fale com ele, né? o Celinho está aqui com a gente, a Amandinha, levanta ali a Amandinha, a nossa gestora do PDI da Solintel, Desenvolvimento e Inovação, tanto a Amandinha Pereira, que é doutora também, e o Celinho estão aqui para vocês elucidarem as dúvidas das nuances desse projeto. Tá? É impossível não reconhecer o Célio, né? É impossível. Carequinha ali, ó. O Célio, ele é uma caricatura da bossa, né? Podia fazer uma estátua dele lá na entrada, João. Eu digo que ele é o Kojak. É o Kojak. Pra quem é da minha idade sabe quem é Kojak. Quem sabe que é Kojak aqui? Levanta a mão. Ó, tá vendo? Pouca gente, só os caras da minha idade, sabe? MacGyver, então, você não sabe mesmo quem é, né? Então, gente, vou falar rapidamente, né? Por que nasceu a ideia? De novo, vou repetir, nasceu a ideia para resolver o problema da alta competição e para combater esse banho de sangue que nós estamos enfrentando. No meu ponto de vista, nós temos 2 caminhos. Entrar no banho de sangue, aumenta a oferta, diminui o preço, espreme a margem, a inflação aumenta, e aí o que nós vamos fazer daqui para frente? Ou inovar. Ou pensar na experiência do cliente. Ou olhar o quanto nós temos de oportunidade, sabe por quê? O João colocou, não é só tecnologia, não é mindset, é resolver o problema, é ser disruptivo, escalável, é levar experiência. Nós ainda temos a fibra na casa do assinante. Problema de infraestrutura ele não vai ter. Só isso. Qual a chance disso dar errado? Existe. Com vocês, é pequenino. Muito pequeno. Sabe por quê? E nós não estamos aqui, nosso pool 1, tá, João? Porque já nós já vamos fazer o 2, eu estava falando com o Célio com os projetos futuros. O pool 1 Solintel, Bossa Nova, nós vamos captar agora de início R$3 milhões. 30 cotas de R$100 mil. Tá? Por que 30 cotas? Porque diluímos o risco e aumentamos a possibilidade de sucesso. Por quê? Porque terão 30 cabeças que têm 30 clientes. 30 clientes, 30 problemas, e dependendo dos 30, chegando talvez facilmente em 1 milhão de domicílios, com infraestrutura de fibra ótica. Qual a chance disso dar errado? Existe. No meu ponto de vista. E Por isso que só demorou 7 minutos a ligação. por isso. Então, e além disso, tá, João? Eu já vou complementar aqui, porque o vermelho aqui fica piscando, a gente fica até ansioso, né? Mas, além desse projeto, desse desafio,
Sabe por que que a chance é mínima de dar errado, no meu ponto de vista? Porque o pré-requisito para entrar no fundo de investimento, em via de regra, são dois, porque nós não viemos aqui atrás de dinheiro, tá, João? O dinheiro a gente arruma por outros caminhos. Sabe por quê? Dois pré-requisitos. Primeiro, o empreendedor tem que ter o perfil de investidor. E segundo, tem que ser provedor. Dois pré-requisitos. Não queremos investidores pessimistas, que têm âncora no pé, que fica atrás de arrumar pelo em ovo, que qualquer coisinha é um problema e vai puxar nós para trás. A gente não quer. Não, se você tem esse perfil, não procure o Célio nem a Amanda, por favor. Tem que ser provedor. E tem que ter o perfil de investidor. Eu acredito muito no projeto, mas não podemos esquecer que é capital de risco, de produtividade, de geração de renda, de emprego, de transformar o Brasil, como a gente vem falando aqui. Então, e por isso precisa de uma segurança jurídica, né? Aí, doutora Mariana, aí, o João tem muita experiência, já quicou a bola, deixou o goleiro caído, gol vazio, vai e empaca. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Primeiramente, agradeço novamente a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui com vocês. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar com advocacia e com direito, a minha especialidade é direito tributário, né? E o que envolve diretamente organização societária, tá? E eu comecei já há 12 anos, e naquela época a gente só conhecia ramos tradicionais de empresas, né? Eu cheguei a trabalhar com Bela Agrícola, Damai, Novartis, que são empresas de agronegócio, farmácia. E hoje em dia essas empresas continuam em ascensão, óbvio, mas a gente vê novos modelos de negócio surgindo e novas tecnologias que nos proporcionam explorar outros ramos aí da economia. E esse termo startup surgiu na minha vida, e acho que na vida dos brasileiros, quando a gente começou a analisar isso, algum movimento parecido no exterior. E no Brasil, a lei do Simples Nacional, que vocês conhecem muito bem, que é a Lei 123, ela foi alterada no ano de 2016 e permitiu que houvesse o investimento anjo, por exemplo, em empresas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, a gente viu pela primeira vez surgir uma situação em que pessoas jurídicas poderiam colocar ali, investir, fazer um aporte de capital em microempresas, e que isso não caracterizaria um desenquadramento do Simples Nacional, que vocês sabem que, quando há passa uma determinada margem de faturamento, que hoje está em 4.800.000, ou, se não, quando entra uma pessoa jurídica na sociedade, a gente tem um desenquadramento. Mas, diante das regras que foram trazidas ali na forma de investimento anjo, o capital, então, englobado, não integraria o capital social e também nem a receita da microempresa. E, por isso, a gente teria essa possibilidade de a gente manter o Simples Nacional. Tá? Bom, mas o que eu vim mesmo contar para vocês é que nem sempre foi muito claro a forma de investimento, né, o modelo de negócio jurídico de como constituir um investimento em startups. No ano de 2016, quando surgiu essa lei, a Lei 155 de 2016, que alterou a Lei do Simples, existia uma única forma que estava ali expressa na legislação, que era um contrato de participação. Mas esse contrato ele era muito engessado, tá? Então, a gente tinha algumas situações que inviabilizavam realmente a intenção do investidor, né, de trazer uma maior lucratividade com o investimento em startup. Né? E também havia uma tributação muito incerta, que depois foi regulamentada por uma instrução normativa da Receita Federal, em 2017,
que os rendimentos passaram a ser tributados semelhantes a aplicações de renda fixa, ou seja, a gente tinha a alíquota de imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, isso acabou trazendo uma série de incertezas tributárias e societárias que geraram um movimento no Brasil para que houvesse uma regulamentação das startups. E nós tivemos aí uma novidade no ano de 2021, que foi o Marco Legal das Startups, né, a Lei 182 de 2021, que trouxe, então, a regulamentação da startup, o próprio conceito do que é startup, os requisitos para ser enquadrado como uma startup e também as formas de investimentos que a legislação brasileira ia considerar legítimo, certo? Então, primeiramente, existem requisitos para que uma empresa seja enquadrada como startup, para que vocês tenham conhecimento. Por exemplo, primeiro, o faturamento nos últimos 12 meses acumulados tem que estar no limite de 16 milhões. E se a empresa tiver menos de 12 meses de operação, pelo menos 1.333.334, né, é o limite por mês de faturamento. Tá? E o CNPJ ele tem que ter até 10 anos de fundação. Tá? Então, uma empresa com mais de 10 anos ela já não se enquadraria no conceito de startup. E, por óbvio, ela tem que ter ali o caráter e a raiz de inovação. Então, vocês vão perceber que no contrato social da empresa ou na alteração do contrato social precisa ter uma declaração de que a empresa é startup e que ela trabalha com inovação, seja de processos ou seja na oferta de produtos e serviços. Tá? E aí temos a situação de que também poderia ser uma empresa do Simples Nacional. Não necessariamente, tá? Porque depois que surgiu o marco legal da startup, hoje a startup não precisa necessariamente estar neste regime de tributação. Bom, quando a gente viu nascer o marco legal da startup, a gente tinha a situação de algumas possibilidades de investimento. E a pergunta fica, qual é o melhor modelo societário e tributário para poder fazer o investimento numa startup? Então, primeiramente, o contrato de participação que veio lá de 2016, ele sofreu algumas alterações, né? Mas ainda assim continua um modelo de societário e tributário bem engessado, né? Porque ainda há a questão da tributação como renda fixa dos rendimentos, né? Então, nós temos essa incerteza, embora tenha surgido por uma instrução normativa, em que há a possibilidade de contestação, porque a instrução não é lei, no sentido de legislativo, mas existe já é um instrumento. Esse instrumento legal. Então, existe essa tributação. O ganho de capital, lógico, se você for resgatar, você vai ter o ganho de capital também, a tributação. Né? Ali, até 5 milhões, a gente tem a tributação de 15% do imposto de renda. E nós estamos diante de um modelo que existem regras ali. Por exemplo, você só poderia fazer o resgate a partir de 2 anos, né? No mínimo os 2 anos você teria que ficar naquela empresa. Também existe a situação de que os rendimentos que são pactuados, eles ficam limitados a 7 anos. Né? E ali a figura do investidor, uma novidade trazida pelo Marco Legal das Startups, que não havia essa previsão, ele figura como um setor consultivo nas deliberações. Não tem direito a voto, né, e não participa da administração da startup, mas o investidor passa a ser um consultor no momento das decisões ali relevantes para a startup. Mentor, né? Acho que é o mentor. Isso, um mentor. Eu achei que não ia ter tributação, tem um monte de coisa no Brasil que não é tributado. Na startup nós vamos pagar imposto? Na startup, nesse modelo, sim, nós temos a tributação do imposto, né, de renda retido na fonte. Mas não é para toda... Fiquem, assim... No caso da startup, tem um detalhe, viu? Desculpa. Você paga com prazer. Sabe por quê? Porque você teve o exit, você teve um ganho de capital. Do ponto de vista jurídico, aqui tem todas as questões, mas nós, empreendedores, acostumados a tomar risco, né? Exato. Se você tem um ganho de capital, se esse dinheiro voltou, pô, por que não, né? Vamos pagar, pô, estou ganhando. Feliz da vida.
Né? Mas a gente está falando também, João, do modelo específico daquela de participação, né? Que talvez não seja o modelo mais ideal de adoção contratual na hora que a gente vai tomar a decisão de investir, né? Até porque existem outros modelos. Por exemplo, muito se falava antes do mútuo, né, de conversível. É uma outra possibilidade para a gente não adotar o modelo de participação, que tem todas essas regrinhas de tributação. O mútuo também acabou sendo colocado como uma segunda opção, porque hoje em dia existem opções melhores. Vocês que já tiveram, em algum momento, possibilidade de conhecer o ramo de startup, o mútuo conversível ele tem também a tributação, mas ele permitia uma maior flexibilidade no momento de estabelecer as cláusulas. Ali não ficava tão restrito, tem que ser no máximo 7 anos, igual de participação, tem que ser no mínimo 2 anos, então você conseguia ter um modelo de negócio mais razoável. Mas aí, com o marco legal, como ele traz a possibilidade de diversos modelos de investimento, nós temos hoje o título, né, João? E o título executivo, nós temos a possibilidade ali pelo marco legal da startup, e o título é uma forma que você pode trazer diversas regras protetivas, inclusive para o investidor, e a questão da tributação ela fica mais leve nesse sentido, porque daí nós podemos pactuar a questão de distribuição, participação nos lucros, e aí não haveria tributação, porque nós estaríamos diante de uma tributação como se fosse uma distribuição de lucros de uma empresa. Vocês sabem que não há incidência, né, do imposto de renda. Até e aí, hoje, finalmente, até hoje. Até hoje. Não sabemos do futuro, mas, por enquanto, nós nos encontramos nessa situação. Um ponto muito importante é que não existe reflexo trabalhista e tributário dessas empresas para o investidor, né? Além disso, existe uma entidade jurídica feita através... Esse título é feito como o pool, né? O pool é uma entidade, é um CNPJ. E o CNPJ é que faz o contrato com as startups, então está mais afastado ainda, né? O CPF do investidor é com um pool, é uma empresa, que é uma espécie de fundo, e essa empresa que faz o contrato com as startups através também de um título. E o modelo que nós, inclusive, validamos, que eu estava contando para o João, falei, João, já investi em algumas startups lá atrás sozinho, dei tanta cabeçada, né? A gente... Proterramos tanto, sofremos tanto, meu Deus do céu. E a doutora Mariana, que fez todo o estudo para mim, naquele momento, de qual seria a melhor estrutura societária e tributária. Doutora Mariana, para a gente ir chegando para o nosso cofre, o negócio fica piscando aqui, dá um nervoso, né, para quem não tem experiência como o João, mas esse modelo, que inclusive é homologado e validado por nós, em via de regra, resumidamente, qual é o modelo que quem tiver o perfil empreendedor, que vai contribuir com o Smart, né, João? Nós não estamos atrás de dinheiro. Quem tem o perfil empreendedor, que vai contribuir com o Smart e que tem o pleno entendimento de onde está entrando nesse ecossistema e no capital de risco. E a gente, obviamente, que validamos, homologamos e adotamos o modelo Bossa. Explica para nós, resumidamente, do ponto de vista societário e tributário, quem tiver esse perfil e entrar conosco nessa jornada, no início dessa caminhada, resumidamente, qual é a estrutura? Bom, levando em consideração também o aspecto tributário, como eu coloquei, de fato, né, o título é o modelo de negócio hoje mais interessante, né, para o investidor, além das questões das regras societárias e também da própria organização, pelo fato de que, como você não figura, o investidor não figura como sócio, né, ele não tem a responsabilidade de passivos trabalhistas, tributários e cíveis, né, e também a questão da organização de cláusulas, no sentido de que você pode proteger, se for vender a empresa, você pode colocar um direito de preferência, né? Você pode também colocar, quem detém o know-how ali da startup, colocar uma cláusula de local-up em que aquele conhecimento vai ficar retido ali, aquela pessoa que tem aquele conhecimento vai ficar comprometido com a empresa pelo menos 2 anos, vamos supor. Então, você tem a possibilidade de trazer mais segurança e cláusulas mais robustas para a segurança do investidor. Então, acredito que seja o modelo mais interessante. Nós tivemos a oportunidade também de acompanhar
a Solintel nesse momento, né? O Garmin Vidot fez a leitura do contrato e podemos avaliar a situação, e é o que nós também validamos como algo mais seguro. E, para encerrar, nosso stand, o Garmin Vidot também está ali logo na saída. Se vocês quiserem bater um papo, conversar, também estamos à disposição, né? Se quiserem tirar dúvidas a respeito disso, estamos ali. Ótimo, doutora Mariana. Está aprendendo com a Ana, está até fazendo merchan no final. A Ana é a sócia dela, ela é bem técnica e tributária. A doutora Mariana é achei até que achei até que ela dá o Pix dela aí para a gente. Gente, então assim, nós vamos fazer um break agora, tá? O que é o pitch que está na programação? Que negócio é esse aqui? Esse negócio é o seguinte: nós vamos fazer um pitch, virão 2 startups aqui vender a ideia para mim e para o João. E nós vamos sabatinar de perguntas. E depois, e eles também, e o público também, se tiver dúvidas e perguntas, em especial aqui o próprio Felipe Pombonetti, que já é um cotista, o Felipe aqui, Pombonetti Jundiaí. Eu contei a mentira que você contou hoje, ele acreditou e nós viramos parceiros. No final das contas é isso. E também que é um cara que vai contribuir bastante para o nosso comitê, né? Porque há um comitê de investidores do pool que avaliam e representam a maioria. Então nós vamos ter esse pitch. As 2 startups vão vir aqui falar do problema que ela resolve, o que ela entrega de solução para o provedor, qual o resultado que ela gera para o provedor, já com aderência em telecomunicações, que a gente fez esse trabalho, claro, né, junto com a equipe Bossa. E aí nós vamos fazer, não sei, quem já assistiu aqui Shark Tank? Levanta a mão. Nós vamos fazer um Shark Tank ao vivo aqui para todo mundo. E aí nosso pool já vai fazer para vocês se aproximarem do dia a dia dos investidores que avaliam startups. E aí nós vamos colocar pontos de vista, nós vamos colocar algumas perguntas. Podemos colocar dinheiro também? Também. Então bora colocar. Você sabe que parece que fizeram um cheque aí, depois eu te entrego. Boa. E aí nós vamos fazer isso, sabatinar os caras, e vocês também estão convidados para fazer perguntas, fazer a sabatina e no final ver se faz ou não sentido entrar como investidores nas startups aqui. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.